Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Martins e vou trabalhar com uma parte da língua portuguesa, tá? Dos conteúdos previstos para português, tá? Interpretação, compreensão, tipologia, gêneros textuais e por aí vai, tranquilo? Bom, vamos trabalhar alguns desses conteúdos que eu já citei aqui para vocês em 5 questões, tá? Vamos aqui resolver em conjunto 5 questões da banca com o Supan, tranquilo? Gente, é importante que vocês se atentem a cada detalhe que eu disser sobre as questões. Por quê? Porque todo detalhe faz diferença, cada detalhe faz diferença. E vocês já devem saber que, se deixar passar uma coisa ou outra, é muito provável que você vai perder a questão. E cada questão conta, tá? Faz diferença. Então, bora lá. Bom, vamos nós? Como vocês já devem saber, é necessário ler o enunciado primeiro para ter uma noção mais clara, para ter um direcionamento melhor na hora de analisar o texto. Tranquilo? Bom, vamos aqui à nossa primeira questão. Segundo a tira, professor, olha o tamanho desse enunciado, eu não vou tirar nada daí. Aí você se engana. Por quê? Existem comandos na interpretação e compreensão textual que indicam se você deve interpretar ou compreender. E qual é a diferença? Na interpretação, analisamos os implícitos e na compreensão, analisamos os explícitos. Perfeito? Vamos lá. Lido o enunciado, vamos ao texto. Já eu falo para vocês do que se trata esse enunciado aí, tá? Vamos lá. É impressionante como a tecnologia deixou várias ferramentas obsoletas nos últimos anos. Antigamente, aí vem uma outra fala do mesmo personagem, tá? Me acompanhe. Antigamente a gente gravava tudo em disquete, depois veio o CD, o DVD e agora todo mundo usa pendrive. Que moderno! Perfeito? 3 falas do mesmo personagem. Agora a outra personagem diz: é sério que ele ainda não usa a nuvem? Beleza? Tranquilo. Vamos às alternativas. Segundo a tira, a sociedade vem acompanhando simultaneamente as tecnologias. Letra B. As pessoas não precisam aprender mais rápido. Letra C. A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana. E letra D. Rapidamente, todos deixam as ferramentas antigas e só usam as novas. Observem o seguinte. É necessário, antes de qualquer coisa, que vocês analisem o tipo ou até mesmo o gênero textual. Por quê? Existem 4 tipos textuais: descrição, dissertação, narração e injunção. Beleza? E esses tipos textuais, evidentemente, têm as suas respectivas estruturas e essas estruturas dão a inúmeros outros textos, como é que eu posso dizer? Funções ou base para funções. Como assim, professor? Por exemplo, esse texto aí tem personagens, tem falas, tem o espaço e tudo mais, não é isso? Esse texto, essa tirinha, é muito próxima de um texto narrativo, porque tem elementos que formam a estrutura de um texto narrativo. Porém, existem algumas modificações, é claro, mas observem, a estrutura do texto narrativo é base para a criação dessa tirinha. E aí vocês vão se ligar no seguinte, tirinhas geralmente têm uma função cômica, ok? Ou, em outros casos, uma função crítica, beleza? Nesse caso aqui, nós temos nas falas dos personagens um contraste. Um personagem está fascinado com a tecnologia, né, com o desenvolvimento, a evolução tecnológica, e a outra personagem, que está mais adaptada aos avanços atuais, falou com um certo tom de deboche, né?
Pô, esse cara ainda não sabe que existe a nuvem? Para que ele está usando, ou por que ele está usando pendrive ainda? Né? Qual é a desse cara? Então, beleza? Nós temos aí nas falas dos personagens um contraste, uma oposição de ideias, perfeito? Ok. Aí vamos lá. Perceberam que as alternativas não estão exatamente desse jeito no texto? Só que a gente pode tirar do texto deduções, interpretações, conclusões, não é isso? E é justamente atrás da interpretação adequada do todo da tirinha que nós temos que correr, beleza? Temos que ir atrás dessa interpretação. Vamos lá. Letra A. A sociedade vem acompanhando simultaneamente as tecnologias. Vejam só, eu acabei de dizer que as falas dos personagens têm um contraste. Se tem um contraste, se são opostas, elas não podem ser simultâneas. Ou seja, a sociedade vem acompanhando simultaneamente as tecnologias? Não. Por quê? Porque o personagem que se diz impressionado, que se mostra impressionado com os avanços tecnológicos, ainda está muito atrás da outra personagem que já está usando a nuvem. Entendem? Então, não é simultâneo. Observem que, a partir das falas dos personagens, podemos refutar a letra A. Letra B. As pessoas não precisam aprender mais rápido. Vejam só. Vamos lá. Um personagem está se mostrando impressionado com os avanços tecnológicos. Ele falou sobre o CD, o DVD e o pendrive. A outra personagem já está usando a nuvem como modo de armazenamento, perfeito? Aí a letra B diz: as pessoas não precisam aprender mais rápido. Em alguma fala, os personagens em questão falam sobre aprender ou não alguma coisa? Ou, no caso, já que o assunto é tecnologia, os personagens falam sobre aprender ou não a tecnologia? Ou sobre tecnologia, né? Não há isso no texto. Então, essa letra B é aquela famosa extrapolação. É aquele tipo de alternativa que, se você marcar, vai significar dizer que você leu o texto, mas pensou além do texto. Gente, lembrem-se, questões de interpretação e compreensão são baseadas nos textos e não naquilo que vocês pensam sobre os textos. Ok? Cuidado. Letra C. A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana. Essa aí é a nossa alternativa correta. Por quê? Observem o seguinte. Qual é o assunto do texto? O avanço tecnológico, né? A tecnologia. Perfeito? Perfeito. A tecnologia está evoluindo. Está evoluindo? O personagem disse: antigamente tinha disquete, aí depois CD, DVD e agora pendrive. É uma evolução, não é? Beleza. A tecnologia está evoluindo. Perfeito. Só que quando ele falou de disquete, CD, DVD e pendrive, a outra personagem já estava na nuvem. Ou seja, a tecnologia está evoluindo mais rápido, porque o cara ainda estava atrasado, do que a capacidade humana. Capacidade de quem? Do próprio personagem que estava fascinado com o avanço tecnológico. Então, observem que a letra C é a nossa resposta correta. Agora eu pergunto a vocês, essa questão aí, essa alternativa, melhor dizendo, ela está além do texto? Não. Ela é facilmente compreendida, absorvida do texto. Quando um personagem fala da evolução tecnológica, porém, uma outra personagem vem opor o que o personagem disse, afirmando que já existe algo muito melhor do que o pendrive, por exemplo, significa dizer que a tecnologia está evoluindo de forma muito mais rápida do que algumas pessoas acham. Perfeito? Letra D. Rapidamente, todos deixam as ferramentas antigas e só usam as novas. Olha que interessante. O personagem falou sobre CD, DVD, disquete e falou sobre o pendrive. Significa dizer que ele deixou de usar
as outras formas de armazenamento? Não, né? Não significa dizer. Além disso, quando a personagem diz que já existe a nuvem, subentende-se que o pendrive acabou ficando para trás, mas ele ainda é usado pelo personagem, perfeito? Então, primeira questão, letra C é a nossa resposta, ok? Vamos a mais uma questão. A história em quadrinhos apresenta de modo caricatural a religião. A tirinha, né, que vamos ler aqui, o quadrinho que vamos ler. Com base na tirinha, analise as afirmativas a seguir. Gente, vocês já devem saber disso, mas não custa nada reforçar. Não procurem a resposta certa. Eliminem as erradas. Por quê? Porque quando você estuda e encontra o erro, significa dizer que você tem um conhecimento concreto sobre aquele assunto. Então, não procurem a certa, procurem as erradas. É muito mais fácil e mais prático responder a uma questão por meio da eliminação do que por meio da procura da resposta correta. Perfeito? Ok? Bora lá. Vamos ao texto. Deus, obrigado pelo meu sucesso. Aí vem um outro quadrinho. Oxalá, obrigado pelo meu sucesso. Outro quadrinho. Ganesha, obrigado pelo meu sucesso. E aí o último quadrinho. Já consegui realizar 254 sucessos hoje. Eu, 198. Aí o outro, 234. Observem que esses personagens do último quadrinho são justamente as personificações de, respectivamente, Deus, Oxalá e Ganesha. Perfeito? Ok? Ok. Vamos às alternativas. As afirmativas. Afirmativa 1. Não há necessidades religiosas inerentes à existência humana. Olha que interessante. Eu acho massa essas questões que como é que eu posso dizer? Que são formuladas ou que têm o foco em uma expressão ou em uma vírgula e por aí vai. Vejam só. O que é que significa a palavra inerentes? Inerentes significa que já pertence. É natural de algo ou de alguém. Não há necessidades religiosas naturais à existência humana. Espera aí. No primeiro quadrinho, o nome escolhido foi Deus. No segundo quadrinho, Oxalá. E no terceiro quadrinho, Ganesha. São pessoas que pertencem à mesma cultura, ao mesmo local? Não, né? São seres humanos, mas que pertencem ou que têm ideologias distintas. Ok? Então, vamos lá. Os três primeiros personagens, nos três primeiros quadrinhos, invocam, de acordo com as suas culturas e ideologias e crenças, uma divindade, não é isso? Essa divindade representa uma determinada religião, né? Cada um deles invocou uma determinada divindade que pertence a uma determinada religião, que no caso são três distintas, não é isso? Então, não é correto afirmar que não há necessidades religiosas inerentes à existência humana. É o contrário. Existem necessidades religiosas inerentes à existência humana. Por quê? Porque nós temos aqui os três primeiros personagens, são seres humanos diferentes, de culturas distintas, bem como pertencem a lugares e têm ideologias e crenças também distintas. Então, a afirmativa 1 está errada. Existem sim necessidades inerentes ao ser humano. Afirmativa 2. A religião não elimina o mal-estar do homem na civilização. A religião não elimina o mal-estar do homem na civilização. Vejam só. Nós temos aqui o seguinte. Os três primeiros personagens agradeceram às suas respectivas divindades pelo sucesso alcançado, beleza? Ok.
Todos estão felizes? Estão. Existe discussão, conflito? Existe algum mal-estar nesse texto? Não, né? Então a afirmativa 2 também está errada. E a afirmativa 3? Um detalhe. Nessa afirmativa 2 tem um detalhe muito importante. Olha o último quadrinho. As três divindades que representam três religiões ou crenças diferentes estão juntas, com as mãos direcionadas a todo o planeta. Então, isso representa o quê, minha gente? Que é perfeitamente possível viver e ter religiões distintas sem gerar um mal-estar. Beleza? Então, aqui nós temos uma afirmativa errada, que é a segunda. Terceira, a atitude religiosa possui uma função psíquica importante para o desenvolvimento humano, independente do credo ao qual o indivíduo adere. Perfeita. A terceira afirmativa está correta. Então, nós temos letra C. Ok? Vamos lá, vamos à explicação. A atitude religiosa. Que atitude religiosa? Agradecer a uma divindade pelo sucesso alcançado. A atitude religiosa possui uma função psíquica importante para o desenvolvimento humano. Por que é uma função psíquica importante para o desenvolvimento humano? Gente, esse texto é uma tirinha. Tirinha é um texto que tem linguagem verbal e não verbal. Toda vez que vocês pegarem, que vocês forem analisar um texto misto, que é aquele que tem linguagem verbal e não verbal, analisem tudo, tanto as palavras quanto as imagens. As imagens, os personagens estão todos felizes, estão alegres. Então, aqui nós temos uma questão psíquica que é importante para o desenvolvimento humano. Beleza? Aí continua, independente do credo ao qual o indivíduo adere. Exatamente isso. O primeiro personagem pertence a uma crença, o outro a uma outra crença e outro a uma outra crença. Então, o que é que a terceira afirmação está dizendo? Que o ato religioso, a crença, né, o fato de você pertencer ou crer em algo é importante sim para o desenvolvimento humano e não importa em que você crê. Isso é o que está dizendo na afirmativa 3. Beleza? Letra C, resposta correta. Perfeito? Vamos à próxima. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Vamos lá. Quando falamos de linguagem, quando falamos de processo comunicativo, processo comunicativo, falamos do seguinte. Aqui. Quando falamos de processo comunicativo, de comunicação, falamos de 6 elementos. Ok? 6 elementos. Vejam só. Emissor, receptor, mensagem. Aqui um detalhe, referente. Qual é o detalhe? Mensagem e referente estão interligados. Por quê? Referente é o contexto da mensagem. E temos canal e código, ok? Canal e código, que é o signo, é o que usamos para formar a mensagem. Aí observem o seguinte, quando falamos de código,
É, podemos usar a língua de sinais, podemos usar a língua portuguesa, a língua francesa, o inglês e por aí vai. Porém, não utilizamos apenas palavras, entendem? Eu usei, por exemplo, a língua de sinais como exemplo, mas podemos também falar ou nos referir a imagens, a questão visual, tá? Vejam só. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, por meio destes 6 elementos, ok? A questão vai se referir especificamente a um deles, que é o código. Vejam só. Nesse sentido, na tira lida, lá das crenças, ok? Nessa tira aí, existe o quê? Nesse sentido, na tira lida A, ou seja, existe o quê? Eu já respondi isso anteriormente. Apenas linguagem verbal, ou seja, palavras. O código são apenas palavras? Não. Apenas linguagem não verbal. Existem apenas imagens? Também não. Linguagem multimodal. O que é essa linguagem? É uma linguagem mista. Ou seja, o código utilizado foi tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, letra C, resposta correta. Linguagem mista. Isso é um texto misto, ou seja, ele usa palavras e imagens para formar um texto. E a letra D diz linguagem digital. Já sabemos que não é o caso, né? A linguagem digital pode ser entendida como códigos próprios da internet ou de computadores, enfim, tudo que se refere a esse meio digital. Beleza? Então, letra C, questão correta. Vamos à próxima. Tranquilo aí? Tudo certinho? Vamos lá. Com base nesse texto, assinale a alternativa falsa. Gente, prestem atenção ao enunciado. Não queremos a certa, queremos a errada. Vamos ao texto. Templo descoberto no México revela como os astecas faziam sacrifícios humanos. Vamos lá. As execuções em nome do deus Xiptotec aconteciam durante um festival conhecido como... Gente, perdão, não vou pronunciar essa palavra aí, tá? Que significa esfolamento dos homens. Muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos, mas, como várias delas não deixaram registros escritos, as teorias sobre como aconteciam esses rituais são baseadas apenas nos relatos dos colonizadores. Agora, vestígios físicos de um templo recém-descoberto no México podem ajudar a solucionar esse mistério. A edificação foi construída em homenagem ao deus não é Totec, é Totec, o Lorde Esfolado, a principal divindade a quem eram dedicados esses sacrifícios. Xiptotec, enfim, Totec, está entre as mais antigas divindades pré-colombianas conhecidas. Acredita-se que ele tenha sido adorado por muitas culturas antigas, incluindo os astecas. Era venerado como o deus da primavera, do renascimento, da libertação e da fertilidade. Apesar de Xiptotec estar no cânone dos deuses pré-colombianos, é a primeira vez que arqueólogos encontram um templo inteiramente dedicado a ele. A edificação tem 12 metros de largura por 3,5 de altura. Foi erguida entre os anos 1000 depois de Cristo e 1260 depois de Cristo. E está localizada no sítio arqueológico de Tehuacán, em Puebla, no México. Os arqueólogos afirmam que a etnia Popolocas construiu o templo, mas pouco tempo depois foi dominada pelos astecas. Os sacrifícios para Xiptotec
aconteciam durante um festival conhecido como Esfolamento dos Homens, que significa, né, isso aí. De acordo com um antigo mito, o Deus estendia sua pele sobre a terra durante a primavera, renovando o solo com nova vegetação. Por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a fertilidade e a alternância das estações. É um belo de um evento, né? Vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa falsa. Vamos à letra A. Os sacrifícios para Xiptotec aconteciam durante um festival que significa, ao pé da letra, esfolamento dos homens. Falamos isso 2 vezes, perfeito? Observem no subtítulo do texto, quando ele diz: as execuções em nome do deus Xiptotec aconteciam durante o festival conhecido como esfolamento dos homens. Aí vem 1, 2, 3, 4. No 4º parágrafo, quando ele diz: os sacrifícios para Xiptotec aconteciam durante um festival conhecido como esse troço aí, que significa ao pé da letra, esfolamento dos homens. Gente, pelo amor de Deus, é uma questão que exige tão somente leitura atenta. Não é uma questão de interpretação. É uma questão de compreensão textual. Por quê? Porque a resposta está explícita no texto. Basta você ler com atenção, ok? A letra A está correta, não é a nossa resposta. Vamos à letra B. Xiptotec está entre as mais antigas divindades pré-colombianas conhecidas. Vamos ao texto. Olha o 2º parágrafo. Xiptotec está entre as mais antigas divindades pré-colombianas conhecidas. Qual é a dificuldade? De novo, é uma questão de compreensão. A resposta está escrita, explícita no texto. Basta ler com atenção, ok? Letra C. De acordo com o antigo mito, o Deus estendia sua pele sobre a terra durante a primavera, renovando o solo com nova vegetação. Observem, 1, 2, 3, olha o 4º parágrafo. Lá embaixo, de acordo com o antigo mito, o Deus estendia sua pele sobre a terra durante a primavera, renovando o solo com nova vegetação. De novo, a resposta está no texto. Por isso, gente, é muito importante primeiro ler o enunciado, depois você lê o texto, ok? Porque, vejam só, o enunciado diz, com base nesse texto. Com base no texto é um comando que geralmente indica compreensão textual. Então, nós já sabemos, ou já teríamos, né, uma ideia de que as alternativas seriam todas copiadas do texto, ou, no máximo, parafraseadas. Aqui está ainda mais fácil porque foram literalmente copiadas. A letra C também está correta, resta-nos a letra D, que é a nossa resposta. A letra D é a única alternativa falsa. Observem, muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos e todas deixaram registros escritos. Olha que interessante. Voltemos ao texto. 1º parágrafo. Muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos, mas, como várias delas não deixaram registros escritos, olha o que diz a alternativa. Muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos e todas deixaram registros escritos. Está errado. O texto diz que várias não deixaram, ou seja, algumas deixaram, mas muitas outras não deixaram. A alternativa diz que todas deixaram. Completamente errado. Cuidado, viu? Uma dica para vocês. Sempre que vocês encontrarem em alguma alternativa os pronomes indefinidos, tudo, todo, todos, toda ou todas, cuidado. Pode ter alguma pegadinha ali, ok? Beleza? Por fim, vamos à última questão de hoje.
Por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a fertilidade e a alternância das estações. Nesse trecho, a conjunção constante desse fragmento estabelece com o outro período uma relação semântica de... Questão interessante. Vejam só. Deixa eu apagar aqui. Galera, muita atenção. A questão fala sobre conjunções. As conjunções são elementos utilizados para dar ao texto progressão textual, ou seja, são elementos coesivos, ok? Beleza? São mecanismos coesivos. O que vocês têm que saber é o seguinte, as conjunções, vamos lá, as conjunções são utilizadas na coesão textual, e as conjunções são utilizadas não para fazer referências ou para evitar repetições. As conjunções são usadas para estabelecer relações de sentido. Relações de sentido. E aí, como assim, professor? Quando falamos de coesão textual, falamos de dois tipos de coesão textual. Se liguem. Falamos da coesão referencial e falamos dos operadores argumentativos. Aí é só vocês ligarem uma coisa a outra. Qual dos dois tipos de coesão indica relações de sentido? Os operadores argumentativos. E entre os operadores argumentativos, nós temos, ou melhor, como operadores argumentativos, nós temos as conjunções, que são as principais. E essas conjunções se dividem em dois tipos. Nós temos conjunções coordenativas e subordinativas adverbiais. As conjunções coordenativas, já que estamos falando de sentidos, tem 5 classificações, porém tem 8 sentidos. As adverbiais só se classificam de uma forma. 9 classificações, bem como 9 sentidos. Tranquilo? Ok? 9 classificações e 9 sentidos. Aí qual é a grande jogada aqui? Professor, eu não sei qual é a conjunção. Aí o bicho pega. É necessário que vocês conheçam as conjunções coordenativas e as adverbiais, porque assim uma coisa leva a outra. Vejam só, se sabemos que a conjunção aqui no período é o por isso, aí vocês já vão ligar o seguinte, por isso é uma conjunção coordenativa que pertence à classificação das conclusivas e que pode ter 2 sentidos, conclusão ou consequência. Qual desses 2 sentidos está nas alternativas? Letra B,
conclusão. Acabou, matei a questão. Então, ó, vejam só, vamos lá. A conjunção que está presente no fragmento, que é por isso, estabelece com o período anterior que relação semântica, ou seja, que relação de sentido? Sentido de conclusão. Dá para marcar essa questão, ou melhor, dá para responder essa questão de modo prático e rápido só em saber que o por isso é uma conjunção coordenativa e que um dos sentidos da conjunção das conjunções coordenativas é o sentido da conclusão. Beleza? Oposição são conjunções adversativas. Explicação, o próprio nome já diz, explicativas. E alternância, alternativas. A única correta, de fato, é a letra B, sentido de conclusão. Leiam o texto como um todo e percebam o seguinte. Quando ele diz, por isso, no festival, ele está fazendo, ou melhor, ele está expondo uma conclusão a partir do que foi dito anteriormente. Ele não está se referindo ao que foi dito anteriormente. Ele pega como base o que foi dito e chega a uma determinada conclusão. Beleza, minha gente? Vocês podem ir por dois caminhos. Ou analisando o texto, interpretando, ou simplesmente sabendo que, por isso, é uma conjunção coordenativa conclusiva e que tem sentido de conclusão. Perfeito? Valeu, gente. Até a próxima.